Falei, senhores, boa tarde. Então, vou passar aqui umas dicas que eu passei mais cedo aí, ou melhor, ontem, pro Michel, que está relacionado ao quê, gente? Acho que isso aqui vai servir para muitas pessoas que querem, talvez, fazer uma coisinha diferente aí na montagem de vocês, tá? A concepção da criação aqui desse caminho, ela tem que seguir algumas pequenas regras, tá? Como vocês podem ver, isso aqui já é uma imagem um pouquinho antiga já, mas vocês vão perceber o quê? Talvez em torno aí de uns 40% de todo o hardscape, ele sempre vai ficar coberto, tá? Então isso aqui é fato. Mas ele serve justamente para quê? Como base. Ele vai servir como base para poder receber, né, as plantas e elas se procriarem aí de maneira adequada e como realmente elas precisam, tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui nesse ponto aqui, ó, tem um pouquinho só de substrato. O substrato todinho está atrás dessa rocha, ele não é visível, mas depois que existe o crescimento das plantas, elas começam a assumir espaço que antes era tomado apenas pelas rochas, tá? Mas o foco aqui vai ser realmente aqui em como fazer com que você crie um caminho que seja bacana, tá? E atrativo ao olhar, tá certo? Então, vamos dar continuidade aqui, eu vou passar algumas imagens aqui para vocês verem. Gente, independente do tipo de pedras que vocês venham estar utilizando, independente, tá? Vocês precisam ter pelo menos de 1-2 vezes o valor que vocês vão usar. Por quê? Isso é muito fácil e simples para que você possa ter opções na hora de escolher. Então, um exemplo aqui bem prático nessa foto. Eu dificilmente vou escolher essa pedra aqui para ficar em evidência, porque as faces dela são muito lisas. Já essa aqui, que ela é muito bem recortada, ela tem um relevo, ela tem uma textura diferente, assim como essa, com certeza eu vou colocar ela em evidência. Assim como essa aqui também eu coloquei, tá? Então muitas vezes você pega uma pedra e você tem que fazer rotações nela para poder achar a ideal, tá? Mas o foco não é bem isso. O foco é justamente você ter essa escolha e ter essa possibilidade, tá? Certo? O que mais que você vai precisar? Tipos e variações e principalmente tamanhos, tá? Então você precisa ter desde pedras gigantescas, como essa aqui que é quase a caixa toda, como pedras medianas até pedras pequenas, porque isso aqui vai facilitar muito na hora de você escolher o seu hardscape, tá? Você também precisa ter uma coleção bacana de pedriscos, tá? O pessoal da Green Aqua aí gosta de chamar os pebbles, né? Que nada mais é do que pedaços de rocha, né? Então, os pedriscozinhos vão complementar muito do que você vai fazer. Mais uma porção aqui de rochas, né? Pequenas por sinal, muito pequenas, mas que elas vão ter um papel também importante lá na composição, tá? Da montagem em si. E além das rochas, né? Que são as maiores e as grandes, beleza? Então essa aqui é a primeira parte do vídeo, vou mandar agora em outro para não ficar tão extenso. Então, gente, aqui continuando, separei algumas imagens, tá? Bem, essa aqui é a mesma outra, né? Só que ela tem separado. Opa, mudei aqui, foi mal. Voltando. Então aqui vocês estão vendo, né? Essa questão do hardscape, de toda essa parte de composição aqui, né? Utilizando pedriscos, pedras e rochas de diferentes posições, formas, texturas. Então isso é algo que vocês só vão conseguir realmente, né, fazendo o teste aí. Mas a questão do substrato cosmético é que vocês estão vendo que ele está pegando praticamente toda a área frontal aqui da montagem e grande parte aqui do meio. Por quê? Ela precisa ter esse espaço. Você não vai conseguir ter essa visão de profundidade só colocando um veiozinho aqui e pronto. Não, um rio ele não funciona assim. Ele tem grandiosidade, ele tem margens, né? E uma das coisas que vocês podem perceber aqui é que como se fosse o fluxo do rio vindo aqui, você não consegue saber para onde ele está vindo nessa rocha, mas de repente ela aparece aqui, ó,
e ele vai tortuando, então ele vai seguindo o caminho. E isso acontece na vida real, né? Porque nós somos às vezes pequenininhos ali em relação à natureza e muitas vezes a gente só está vendo um pedaço e aqui a gente sabe que ele vai para algum lugar. O rio ele pode vir para cá ou ele vai para lá, mas não. Quando a gente levanta ou vai andando mais, a gente vê que ele serpenteia para outro local, né? Então, para conseguir esse efeito, uma das primeiras coisas que eu falo é justamente o que? Você tem que ter proporcionalidade à altura. A câmera, ela estava bem na base do substrato, e vocês estão vendo aqui a altura, né? Então isso aqui é fundamental. Não é só aquela métrica de deixar, sei lá, 12 centímetros lá atrás e 4 centímetros na frente. Não. Você tem que começar a criar essa questão do vale, porque aqui está muito mais alto o substrato, tanto dessa parte quanto dessa outra. Então aqui é a parte mais baixa do substrato, mas mesmo assim ela tem essa altura, ela tem essa perspectiva, tá? E voltando aqui, ó, quando você está vendo essa parte de frente, você tem que ver de frente, você consegue saber que ela está vindo para cá, mas ela está escondida. Então é dar aquela percepção de natureza mesmo, de que, cara, para onde é que esse rio está indo? Ele está vindo para cá ou ele está indo para lá? Então a gente não sabe. É como se, inclusive, entre essas duas rochas eu tivesse tampado aqui e eu continuasse aqui o caminho. Mas não foi bem isso que aconteceu. Vou mostrar aqui uma outra foto. Ó, já subi um pouquinho aqui. O veio ele existe, ele está aqui, ele é bem pequeno, mas ele é justamente para quando você for ver pela lateral o aquário. Uma coisa a gente tem a visão frontal e uma outra coisa a gente tem uma visão mais lateral do aquário. Então, quando a gente vai fazer essa montagem, a gente tem que ver em todas as perspectivas de como é que é a visão. A visão que eu vou ter aqui é diferente, a visão que eu vou ter desse lado é totalmente diferente e assim por diante. E se vocês perceberem, eu vou ter sempre essa mescla de hardscape superior com hardscape embaixo, mescla de substrato com pedriscos e cosmético. Então sempre tudo vai estar muito próximo, muito junto, para poder trazer essa proximidade, né, com a natureza e com o real, tentando ser o mais próximo assim da realidade, tá? Essa imagem aqui é mais do hardscape. Foi da parte que eu falei no primeiro vídeo, que se eu estou de frente eu consigo ver mais essa rocha. Só que eu tenho uma outra porção de uma rocha, então se eu vejo ela de frente eu penso que essas duas são únicas, só que não, são separadas. E aqui eu tenho toda a parte do substrato aqui, ó. Então de frente eu não consigo ver isso aqui, mas eu consigo ver esse veio aqui que depois nasceu muita planta aí, tá? É a mesma planta. E aqui já está uma imagem um pouquinho mais diferente, mais aberta, que já dá para ver que esse veio aqui também ele é um pouco maior do que a gente pensava, ele não é tão fino assim. Mas aqui, ó, você está vendo que ele começa aberto, aí ele vai dar uma diminuída, e aí depois, deixa eu tentar diminuir aqui a claridade, isso. E aqui depois é como se tivesse uma divisão de afluente. Então o rio ele vem para esse lado, e ele vem por aqui também. Então dou possibilidades, inclusive aqui no fundo ele também dá essas possibilidades. Então essa é uma maneira bem interessante de deixar a montagem com o aspecto mais natural possível, tentar chegar o mais próximo da natureza possível. E uma das visões que dificilmente a gente vê na internet é justamente a visão superior, né? Então a visão superior você consegue ver, tá aqui, ó. Esse espaço aqui que eu estou aqui é aquele fininho que vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui é justamente esse. Então vocês podem ver que ele tem um espaço muito grande, mas visivelmente ele é pequeno, tá? Em relação. Mas toda a parte, se vocês perceberem, não é uma coisa reta, só com pequenas curvas, não. Ele vem fazendo todo um movimento e ele é muito amplo. Então ele pega assim em torno de 25% do aquário. E a última coisa que vocês vão verificar,
Todo o caminho ele é preenchido ou por pedras médias e pequenas e por pedriscos. Isso aqui vai se juntar se você não fizer isso. E vai juntar até fazendo, isso é normal em qualquer montagem. Mas represar esse substrato que está aqui caindo, porque aqui é super alto, aqui deve ter uns 10 centímetros a mais de altura do que aqui. E isso é normal. Então você colocar os pedriscos aqui como represa, isso aqui vai fazer com que esse substrato caia menos aqui no meio. Né? Então pedriscos aqui em todas as partes. E esse aqui foi o mapa, né, da montagem que eu fiz com as plantas que eu queria. Algumas coisas eu mudei, outras não. Mas eu estou falando isso apenas para vocês perceberem que a tridimensionalidade, quando você vê aqui, você não tem a menor ideia da percepção o que você precisa fazer para poder acomodar as rochas de maneira correta, fazendo triangulações aqui. Eu tenho mais uma triangulação aqui, eu tenho uma triangulação aqui, eu tenho uma triangulação aqui, aqui eu tenho uma outra triangulação, eu tenho uma triangulação aqui, aqui embaixo eu tenho uma triangulação aqui, eu tenho uma outra aqui, mais uma triangulação aqui. Então tudo é simétrico, mas para mostrar o quê? Profundidade, tentar levar realismo e principalmente essa visão que a gente tem de como se fosse uma coisa muito plana e simples, mas tendo essa complexidade toda da montagem. Eu espero que isso aí tenha auxiliado vocês e guardem aí, quem tiver vontade, guardem esses vídeos aí para poderem usar em futuras montagens. Um abraço a todos e é isso aí, gente. Alexandre aqui de Brasília, fui!